E saudações titânicas, meus queridos amigos ligados aqui no canal Titãs Fãs. Eu sou a Leia, que o único assunto que nos interessa são os titãs. Então, se você tem sede de titãs, se você tem fome de titãs ou se você também é novo aqui no canal, já aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar sabendo de tudo o que acontece aqui neste canal. Pois muito bem. O vídeo de hoje ele é uma continuação dos vídeos das semanas anteriores, onde estamos aqui homenageando essa obra-prima da música brasileira, o maior disco já feito nesse universo aqui pelos seus 35 anos, LP Cabeça Dinossauro, 1986. Você estava lá em 86, você viu o lançamento desse clássico aqui em 86? Deixa aí nos comentários. Eu infelizmente não vi, não era nem nascido, né? Meu pai tinha 16 anos na época. E sem condições, né? Eu só fui nascer alguns anos depois, de 93, na época do Titanomaquia. Mas tá aqui, ó, essa obra-prima que tá completando 35 anos esse ano, né? Que coisa, nem parece, porque é um disco que continua jovem, ácido, atual e moderno também, né? Esse disco aqui ele não soa datado de jeito nenhum. Clássico, um clássico, um clássico, um clássico. Pois muito bem, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como que foram as gravações ali do Cabeça, né? A história do Liminha com a banda, que também foi um fator essencial. Os Titãs resolveram trabalhar com o Liminha porque era o momento, era a hora certa de trabalhar com o Liminha. O Liminha, ele era um produtor de sucesso na época, né? Ele já tinha produzido Paralamas, tinha produzido Kid de Abelha, o Gil e mais uma porrada de gente. Era um cara que entendia a linguagem do artista e era um cara também muito visionário. O Liminha, ele era um cara que manjava de todos os tipos de música, assim, né? É um cara extremamente inteligente. Pra mim, o Liminha é o maior produtor que já existiu nesse país. Eu acho que nenhum outro produtor se compara ao Liminha, né? É lógico, a gente tem outros caras sensacionais, tipo o Luiz Carlos Maluli, o Mazola, né? Todos esses caras aí são sensacionais. O Reinaldo Barriga também, o Maírton Bahia, caras geniais. Só que eu acho que o Liminha, especialmente falando dos trabalhos que ele fez com os Titãs, ele era um cara que sabia interpretar o que o artista queria. E ele também trazia muita novidade, ele acrescentava muito no som dos artistas com os quais ele trabalhava, e com os Titãs não foi diferente. Só que não foi assim tão fácil, né? Porque a princípio os Titãs tinham falado mal do Liminha na imprensa, né? Acho que deve ter sido o Branco e o Brito que chegou e falou: não, a gente não quer trabalhar com o Liminha, a gente não quer soar como uma banda produzida, padronizada pelo Liminha, né? Porque tudo que o Liminha produzia virava sucesso, né? E de certa forma o Liminha deve ter ali um padrão para a produção dele, né? Eu não sei direito, mas eu acredito que sim. E aí os Titãs estavam meio mordidos, assim, com alguma coisa, deram essa declaração aí infeliz, né? E aí quando eles foram conversar com o Liminha para ver se ele aceitava produzir o Cabeça, aí o Liminha falou: pô, vocês falaram mal de mim, não sei o quê. Aí eles tiveram que se retratar, né, pela bobagem que eles fizeram, mas tudo bem, deu pra resolver isso aí tranquilamente. É importante ressaltar que não foi só o Liminha que produziu o Cabeça. O Cabeça Dinossauro teve 3 produtores, né? O Liminha, Vitor Farias e o Peninha Schmidt. O Peninha Schmidt, pra quem não sabe, foi o cara que meio que descobriu os Titãs na cena paulista, né? Ali no começo dos anos 80, o Peninha, ele era contratado da Warner, ele era tipo um olheiro, assim, né? Ele ia nos shows, assim, nas casas noturnas lá, pra descobrir possíveis artistas pro casting da gravadora, né? Já que o rock brasileiro, ele tava começando a ter uma ascensão comercial considerável ali no começo dos anos 80, né? Com a Blitz, Gang 90, entre outros artistas sensacionais aí, né? E aí, a produção do Cabeça foi feita por esses 3 caras sensacionais, que foram praticamente os mesmos que produziram o Vivendo e Não Aprendendo do Ira, né? Só que com esse do Ira teve 4 produtores, né? O Liminha, o Peninha, o Vitor Farias e a própria banda, o próprio Ira, né? Mas enfim,
O Cabeça ele foi gravado lá no Rio de Janeiro, ali em abril de 86, se eu não me engano. Foi um disco super rápido, assim como na demo, as gravações também foram super rápidas, porque o repertório já estava praticamente pronto, né? Todas as canções ali sofreram pouquíssimas alterações da demo pra versão final do LP, né? E o som do Cabeça, cara, é um som tão puro, tão sólido, tão firme, tão gostoso de ouvir. Eu lembro que, cara, quando eu ouvia essa bateria do Charles, esse disco, né, quando eu era moleque ali, nos meus 9, 10 anos, eu queria tocar aquilo, eu queria reproduzir aquele som maravilhoso de todo jeito, eu queria tocar aquilo, daquelas viradas dele, sabe? Porra, o Cabeça ele tem um som muito maravilhoso mesmo. Eu acho que de todas as baterias que o Charles já fez na vida dele, essa do Cabeça é a top suprema de todas, né? E o curioso é que os Titãs chegaram lá no Rio, né, pra gravar nas nuvens, e quem tinha acabado de sair do estúdio lá, que tinha gravado também, foram os Paralamas. Os Paralamas gravaram o Selvagem lá. Eles gravaram e logo depois os Titãs entraram. E aí o pessoal lá do estúdio, né, tava acostumado assim com aquele clima mais descontraído dos Paralamas, né, aquela coisa mais carioca mesmo, né, que os Paralamas tinham. E aí chegaram os Titãs, 8 caras de São Paulo, todo mundo de preto, os cabelos esquisitos, as caras fechadas também, essa fachada mais contida, né? E aí os caras estranharam pra caramba. Teve até um deles que comentou com o Liminha, falou, pô, que cara, pessoal estranho esse aí que você trouxe. Não gostei muito deles não, né? E ainda pra ajudar, quando eles foram gravar a primeira música, que no caso foi o AU, deu pau lá numa máquina, aí eles tiveram que ficar um tempo esperando pra arrumar a máquina. Foi mó merda também isso aí, né? E o AU, vale ressaltar que foi o primeiro single do Cabeça, né? A primeira música de trabalho do disco aí, maravilhosa. Tanto que foram os Titãs mesmos que escolheram essa música para ser o primeiro single. Muita gente achou loucura que a U fosse a primeira música a ser trabalhada no LP. Uma dessas pessoas foi o próprio Renato Russo, da Legião Urbana, né? Que encontrou com eles nos bastidores ali do Chacrinha e comentou, pô, vocês estão loucos de colocar uma música dessa para ser a música de trabalho. Teve jornal que falou merda, falou, qualquer um pode fazer uma música assim. Aí o Marcelo respondeu, falou que não, só os Titãs podem fazer a U, né? E a U é um dos maiores clássicos da música brasileira, né? A U é uma obra-prima, tem o melhor, eu já falei no vídeo passado, mas vamos repetir aqui de novo, que a U tem o meu solo favorito do Tony, né? Aquele solo dele é primoroso, é abençoado, né? E as gravações teve esse pequeno impasse aí no começo, mas depois ela fluiu naturalmente, né? O Liminha, ele tinha aquela coisa de mexer um pouco nas músicas, né? Ele mexeu em Família, que isso aí deixou os caras até um pouco meio cismados, né? Porque Família na demo, ela era um reggae, né? Um reggae autêntico. E aqui na versão final do disco, ela deixou de ser um reggae mais ao pé da letra, porque ela ficou um pouco mais acelerada, né? E eu acho que ficou muito mais legal assim, né? Ela, a música mais embalada, assim, e tal, é mais bacana. E também a própria Cabeça Dinossauro, quando eles foram gravar essa música, ali no final da música, como você bem sabe, tem uma faixa de bateria do Charles. E a princípio não tinha aquela percussão maravilhosa, né? E aí eles gravaram, só que eles não estavam, a banda não estava muito satisfeita só com aquela faixa de bateria do Charles, né? Aí o Liminha foi lá e começou a tocar uma percussão, ele batia, se pegava as baquetas, batia nas paredes do estúdio, improvisava várias coisas ali, os caras acharam do caralho, né? E esse instrumental final do Cabeça Dinossauro, ele é adaptado de um cerimonial dos índios do Xingu para afugentar os maus espíritos. Simplesmente maravilhoso, né? Outra coisa interessante das gravações do Cabeça é as gravações dessa música aqui, ó. Espero que dê pra vocês ouvirem aí, ó. As gravações de Polícia tem uma história interessante, porque o Brito gravou o vocal de primeira, né? Se você pegar esse vocal da gravação final e comparar com o vocal da demo, na demo o vocal tá mais tranquilo, aqui ele tá mais agressivo.
Porque segundo o Brito, ele tava lá pra gravar e nisso entrou o Evandro Mesquita da Blitz no estúdio, né? E ele começou a ficar conversando ali com o Liminha sobre os lances de pesca, algumas coisas assim. E segundo o Brito, o Liminha não prestou tanta atenção assim na gravação dele ali, né? Aí ele ficou meio puto e fez esse vocal mais rasgado assim, mais agressivo, né? Tanto que depois ele queria refazer esse vocal, só que a banda falou que não, que tava perfeito e ele foi convencido de que tava sensacional. E realmente eu não consigo imaginar Polícia com a versão definitiva com aquele vocal da demo, né? Porque Polícia é uma puta pedrada, é um punk rock do caralho, né? Eu acho que assim ficou muito melhor. O Liminha falou que não lembra dessa história aí, mas eu vou confiar no Brito. Então, eu agradeço aí ao Evandro Mesquita por ter contribuído aí de forma indireta pra Polícia ser o clássico que ela é, né? E também tem a face do Destruidor. A face do Destruidor é interessante porque a base instrumental dela tá invertida, né? Tá de trás pra frente. O que eu achei que foi uma puta de uma sacada. Porque quando eles gravaram, ela era só um hardcore, né? Um hardcore comum. E isso aí não deixou a banda muito satisfeita. Aí tiveram a ideia, acredito que foi o Liminha mesmo que teve a ideia de inverter essa base instrumental, que ficaria mais interessante, que eu acho que ficou mais interessante mesmo, né? Tanto que eu falei no vídeo passado e também digo de novo aqui, que a primeira vez que eu ouvi, que eu fui sugado pela face do Destruidor, eu fiquei encantado. Porque eu nunca tinha ouvido nada como aquilo, né? Nada mesmo. Eu nem sabia que aquilo era um hardcore, né? E é muito interessante isso. E também o Cabeça, ele é um disco que os Titãs tiveram uma certa... deram uma certa sofisticada no som, né? Porque o Brito fez questão de usar piano em algumas músicas, que são elas: o Cabeça de Tô Cansado e Homem Primata. Essas duas músicas têm um piano ali muito legal que o Brito usou, que eu acho que deu um diferencial, especialmente para Tô Cansado. Eu sinto muita falta desses teclados, desse piano, assim, nessa música, né? Quando os Titãs tocam ela aí, hoje em dia, né? Enfim. E o Bichos Escrotos também. Tem o solo de baixo do Nando, com um pouco de wah-wah ali, né? Era muito incomum você ver solo de baixo na música brasileira, né? Solo de baixo era coisa de gringo, né? Ainda mais no slap ali, com wah-wah também, que é o efeito aqui daquele wah-wah, por isso que chama de wah-wah. E Bichos Escrotos também tem aquele solo fodaralho do Tony, né? Que ele usou um anel, ele usava um anel ali na gravação, que ele ficou passando assim nas cordas e deu aquele efeito do slide, né? Eu acho que Porrada também tem um pouco de slide, se eu não me engano, né? E também a última faixa foi o Que. O Que levou mais ou menos uma semana para ser gravada, né? Porque na versão da demo, ela é uma coisa mais new wave, assim, né? Um pouquinho, uma certa influência de Talking Heads também, né? E eles gravaram e tal, mas a banda não estava satisfeita, né? Especialmente o Charles. E aí, ele sugeriu pro Liminha: vamos usar bateria eletrônica, né? Que era uma novidade também, né? Poucos artistas usavam bateria eletrônica, né? Acho que os Titãs foram precursores nisso aqui no Brasil, né? É uma coisa muito interessante. Aí eles fizeram essa coisa monumental, que é o Que, né? O Que, você ouve a música, você fica impressionado com a quantidade de elementos que tem nela, né? Tem bateria eletrônica, tem percussão, tem um baixo, uma linha de baixo maravilhosa do Nando, né? Que ele usou um baixo Music Man, que muito provavelmente devia ser do Liminha esse baixo. E eu acredito que o Liminha foi o grande mestre do Nando no baixo, né? Porque o Nando, ele propriamente assim, ele não era um baixista assim, né, a princípio, e ele acabou usando, ficando com o baixo, porque ele revezava com o Paulo e o Brito também no começo. Ele acabou ficando com o baixo porque ele desenvolveu melhor. E com o Liminha ele aprimorou muito isso, né? O Nando, ele virou um exímio baixista mesmo, né? E eu acho que ele aprendeu muita coisa com o Liminha. Ele já falou muito disso em diversas entrevistas, então acho que dá pra ter essa conclusão aí que o Liminha foi o grande mestre do Nando no baixo, né? E também tem as guitarras do Tony, né? Ele usou muito wah-wah ali, tem muita coisa acontece em O Que, né? Tem também vários backings, os backings característicos dos Titãs. E tem também uma faixa de teclado maravilhosa do Brito, né? Que eu acho que, porra, foi um dos teclados mais primorosos que ele gravou. E a letra do Arnaldo é genial, né? Então por essas e outras que eu acho que O Que
devia ser creditada a banda toda, né, especialmente o Charles e também ao Liminha, né, porque eles ajudaram muito a fazer essa música o que ela se tornou, o que ela é hoje em dia, né, essa coisa maravilhosíssima, especialíssima que a gente adora, né, eu particularmente adoro o que, cara, é uma letra sensacional, porra, eu adoro demais. E o Cabeça aí, ele teve os clipes famosos, né? O clipe de AU, que foi pro Fantástico, Homem Primata também. Aí eu acredito que os clipes de O Quê? E de Bichos Escrotos foram pra Manchete, eu não tenho certeza. Mas eu acredito que muito provavelmente foi isso aí que aconteceu. E aí as gravações terminaram assim, com um sentimento positivo, né? E teve também aquela história daquela famosa aposta aí que o Tony fez com o Branco, né? Que o disco ia ser um sucesso. O Branco acreditava que o disco ia ser um sucesso e o Tony não, né? Ele falava que não era bem assim. Não que ele não acreditasse no potencial do álbum, né? Mas era um disco diferente, era um disco não tão comercial, né? Era um disco pesado, disco ácido, né? O palavrão também, né? Bichos Escrotos foi covardemente censurada. Então dá pra entender o ponto de vista do Tony. E aí ele perdeu essa aposta aí porque o Cabeça foi disco de ouro em dezembro de 86, né? Mais do que merecido. Porra, eu amo falar desse disco aqui, cara. Maravilhoso, né? Essa capa sensacional aqui do Brito, do Leonardo da Vinci, né? Os desenhos dele, expressão de um homem honrando, né? O Cabeça Grotesca. Estão lá no Museu do Louvre, em Paris. É sensacional, esse aqui foi um trabalho muito legal do Brito, porque olha só, você vê o cuidado até com o tipo de fonte, o tipo de cor aqui, né, que tem. Porra, é sensacional. E também, olha só, o vinil capa dupla, né, cara, o vinilzão com a capa dupla aqui, né. Porra, é maravilhoso, sabe, é maravilhoso. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiquei estudando esse encarte, estudando essas fotos, estudando tudo desse disco aqui, sabe? Porque é realmente revolucionário, sabe? Cabeça Dinossauro, eu faço questão de falar todos os vídeos que é o disco mais importante da minha vida. É o disco que define tudo. Sem Cabeça Dinossauro não existiria nada assim na minha vida, sabe? Seria tudo mato. Incrível! Então é isso, meus amigos. No próximo vídeo, na próxima semana, eu vou falar um pouquinho da turnê e do legado do Cabeça Dinossauro aí, né? Pelos 35 anos desse disco. Deixa aqui nos comentários qual é a música que você mais gosta desse disco. A primeira que você ouviu no rádio. Conta aí um pouco da sua história também com esse disco maravilhoso, né? Deixo aqui meu abraço para todos os amigos de cada canto do Brasil. Um abraço para os companheiros do grupo Aqui é Titãs Porra. Conheço o canal do meu camarada Denis Viana também, que é sensacional. O canal do André, do fã-clube de Araraquara. Os links estão aí, ó. Tá tudo aqui na descrição aí. É só você dar uma olhadinha que tem muita coisa que vale a pena, viu? Eu agradeço muito, nos vemos na próxima semana. E não se esqueçam nunca que aqui é Titãs Porra! Cabeça Dinossauro, 35 anos. Valeu, muito obrigado!